Quantas vezes você ficou dias chorando em saber que um irmão teu ou alguém próximo a você está com necessidade de comida dentro da casa? E hoje você vai ver a forma com que Neemias reagiu quando soube sobre a miséria, sobre a destruição, sobre a dor, sobre a fome do próximo. E hoje o mundo anda tão sem amor, que eu vi aqui em Neemias um ato tão lindo que não se ouve falar nada. Eu vejo em Neemias uma situação de um povo deplorável. Ele estava no palácio, comendo as comidas do rei, porque ele era copeiro. O que ele fazia? Qual era o serviço dele? Naquela época, para sitiarem a cidade, tomarem a cidade, eles pegavam o rei e matavam o rei. Aí eles podiam pegar aquela cidade para eles. Então eles envenenavam o rei. Em virtude disso, tinha os copeiros que eles comiam e bebiam antes do rei. E se chegasse porventura está envenenada a comida, o rei não morria. Então praticamente ele brincava de roleta russa todo dia. Quem sabe o que é roleta russa? Ele brincava todo dia disso. Era a vida dele em jogo todos os dias. A gente olha lá, era copeiro, comia comida do rei, mas era a vida dele, que todos os dias estava em xeque. Ele dava a vida por alguém, todos os dias quando ele comia. Aí naquele momento chega um relato contando como seus conterrâneos estão, o local em que seus pais foram sepultados. Ele poderia muito bem pensar: não é problema meu, não é da minha casa, não é a minha vida, eu estou bem, aqui no palácio eu tenho tudo. Foi isso que Neemias fez? Neemias chora. Hoje no mundo, gente, em que ninguém mais chora por ninguém, a ganância, a corrupção, o que tem mais, quanto mais tem, mais quer. Eu vi um homem na Bíblia que nos ensina a chorar pelo próximo. Eu vi um homem que chora por causa da dificuldade e da fome do próximo. Aí tem gente que diz: não, o Velho Testamento não se aplica em nós. Se o Velho Testamento, onde ensina o homem a chorar pela dor do próximo, não se aplica em nós, então nós somos um povo injusto. Nós vivemos por nós mesmos. E quando vem Jesus, replica o mesmo que Neemias. Aonde que Jesus andava? Andava com o povo que ninguém queria andar, caminhava com aqueles que ninguém queria caminhar, com a classe mais baixa da sociedade, que ninguém queria andar junto. Andava entre os pobres, os humildes, os cegos. E ali Neemias começa a reagir às suas emoções. E hoje o povo está tão robotizado que não consegue mais ter emoções. Não sei, né, se o povo sabe, tem uma live também, mas a gente fez dia primeiro uma ação social. E às vezes tem até pessoas que pensam: se a igreja faz ação social, porque é só aparecer, fica dando roupa, fica dando calçados. Nós somos os Neemias dessa época. Aqueles que choram, aqueles que lamentam pela dor do próximo, aqueles que vê a dificuldade dentro da casa dos outros e não faz vista grossa como se essa dificuldade não fosse minha. Não estou nem aí. A dor do teu próximo precisa ser a sua dor, precisa ser o seu sofrimento. A dificuldade em redor de você precisa ser sua também. O sentimento de compaixão e de solução precisa ser nossa, precisa ser da igreja do Senhor. Então é bíblico nós chorarmos necessitados, mas
E a resposta de Neemias ensina a mim e a você que só chorar não adianta, que só olhar na rede social a dificuldade e dizer, nossa, que dó, não adianta. Só o meu dó, o teu dó, a nossa função não vai adiantar nada. Só o nosso lamento não vai adiantar nada. Aí ele começa a segunda parte, que é orar e jejuar a Deus. E para saber de Deus o que ele podia fazer. E mediante essa palavra, eu pergunto a você: quantos desafios se levantou e você orou e pediu para Deus uma resposta? Quantas vezes Deus queria responder algo para você e você fez do teu jeito? Quantas pessoas às vezes estão chorando de fome e só precisam de uma oração tua para que Deus fale com você, para que mate a fome do próximo? Quantas vezes Deus está tentando resolver os problemas dele aqui nessa cidade, mas sozinho ele não consegue, ele precisa de mim e de você. Assim como ele precisou de Neemias, ele precisa de mim e de você ainda. E diz a palavra que ele começa, e aqui agora eu vou ler o clamor, a oração de Neemias, tá? A partir do versículo 6. Pode deixar aberto para vocês irem acompanhando. Versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto da benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, e de todo nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra depois da palavra que tu ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre o povo, e vós vos convertestes a mim, e guardareis os meus mandamentos, e farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei em lugar que tenho escolhido para eles fazer habitar o meu nome. Senhor, esses ainda são os teus servos, e ainda é o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração desse teu servo e o coração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-me graças perante esses homens. Então era eu o copeiro do rei. Veja que acabou falando: sou eu copeiro do rei? Falou: sou eu copeiro do rei? Vou ser copeiro do rei? O que ele falou? Era no passado, no presente ou no futuro? Ele já falou no passado, porque ele sabe que a partir daquele momento é um novo ciclo. O ciclo de copeiro se encerra. Hoje eu profetizo na tua vida novos ciclos encerrando, um ciclo antigo se encerrando e um novo se acendendo agora. Deus abrindo novas oportunidades na tua vida. Mediante essa oração de Neemias, ele começa a reconhecer, primeira coisa, ele reconhece a grandeza de Deus. E eu quero falar sobre oração. Essa semana, fazendo uma visita, e uma pessoa me falou: me ensina a orar, eu não sei orar. Eu falei: orar é tão simples.
Comece reconhecendo a grandeza do Senhor. Comece falando o quanto Ele é grande na tua vida, o quanto Ele é maravilhoso. E veja ali que Ele começou: Senhor, Tu és o Deus grande e terrível. Por que terrível? Porque eles tinham ouvido falar de tudo que Deus fez para retirar o povo do Egito, sobre as pragas, sobre o mar se abrindo. E nesse momento eles começam: Tu és um Deus grande e terrível. Eu imagino que ele pensa assim: só o Senhor falar e tudo começa a acontecer. Então ele começa a reconhecer a grandeza de Deus. Então o primeiro passo fundamental nas nossas orações é reconhecer a grandeza de Deus. Sempre que você for orar, primeiro item, entre reconhecendo a grandeza do Senhor. Segundo passo da oração dele, ele começou a dizer, a falar sobre os pecados do povo. Ele reconheceu os pecados do povo. Segundo passo para uma oração, para que você, Deus atenda a tua oração. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você é pecador, que você erra, que você falha, que você sozinho, sem o Senhor, não consegue, só faz coisa errada. Porque é tão normal, tão automático, quando a gente vai orar, a gente vai começar pedindo, né? Ai, Deus, olha para mim, olha a situação que eu estou vivendo, olha para minha casa, olha esse problema, eu não estou mais suportando. Você começa a pedir que Deus só se engrandeça a Ele. Deus quer que você reconheça que você é um pecador, que você às vezes está numa situação deplorável porque fez algo errado, tomou um caminho errado, e Ele quer que você reconheça os seus pecados. E ali Neemias começou a reconhecer os pecados do povo. E ele começou a pedir, quando ele reconheceu o pecado: Pai, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Agora ele vai começar a chamar a atenção de Deus para a sua vida. Primeiro ele contempla a maravilha do tamanho da grandeza de Deus. Depois ele reconhece que ele é pecador, que ele não merecia a presença de Deus. Agora ele começa: Senhor, inclina teus olhos sobre esse lugar, abre teus ouvidos para a minha oração, para que o Senhor escute a minha oração. Então esses são passos que você precisa aprender para uma boa e eficaz oração. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz: pedir e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. Então a gente acha que só pedir, chegar e pedir é o suficiente, mas tenha a forma certa para chegar.
eu sou o cara para pecar. Falou em pecado, está comigo mesmo. Ah, não, mas a gente vai para a igreja. Quem disse que vai para a igreja não peca? Nós somos pecadores no olhar, no falar, no agir. E às vezes, sabe aonde? No pensar. Às vezes não. Posso dizer toda hora. Você olha, abre uma rede social lá, você vê uma situação lá. Às vezes começamos a julgar sem conhecer os fatos. Às vezes você está lá com o teu carro, fecha você e você já começa, peca ou não peca? Crente peca ou não peca? Claro que peca, mas não somos a quarta pessoa da Trindade, não. Nós pecamos e erramos mesmo. Mas nós temos o nosso momento de oração em que nós nos dobramos e dizemos, Senhor, eu sou pecador. Se o Senhor olhar para os meus pecados, eu não sou digno de dobrar o joelho na tua presença, mas não olho para os meus pecados, porque eu sei que quando eu estiver tão cheio de ti, Deus, eu vou conseguir todo dia melhorar um pouquinho mais. Queridos, não é feio errar. Feio é querer você se achar o cara só porque você se batizou. O batismo não te leva para o céu, o batismo é um passo de obediência. O inferno vai estar cheio de gente batizado, desobediente, que não cumpre a palavra. Você tem que reconhecer em todas as orações que você é pecador, que você erra, mas que você está ali propício a melhorar cada vez mais, pedindo, Senhor, me ajuda a melhorar todo dia, implorando por Jesus que Ele te ajude. Aí depois disso você vai começar a pedir, Senhor, olha para mim, que os teus ouvidos se abram agora para a minha oração. Ele está orando ou não está orando? Ele já está orando, mas só agora ele começa a falar o que está acontecendo. Só agora ele vai levar a causa da oração. Às vezes Deus só quer ser adorado, amado por você, que você só chega a causa, só chega a causa. E nunca tem um tempo para adorar. Nunca tem um tempo para se derramar, para dizer o quanto é bom. E aí está uma geração de gente achando que Deus é um mordomo, que ele chega na causa, ele tem que vir com a solução. Chega na causa, não com a solução. Claro que não, queridos. Deus não é nosso mordomo para fazer aquilo que nós queremos, a hora que nós queremos. Aí ele chega humildemente, Neemias chega humildemente na presença do Senhor e diz, Senhor, estejam teus ouvidos atentos para a minha oração e os teus olhos abertos
é o maior incentivador que nós recebemos bênçãos. Ele estava no céu orando e dizendo: vai mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu quis desistir do meu casamento e Deus dizia: aguenta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, você vai ver o que eu vou fazer. Eu dizia: Senhor, eu estou vendo, é uma cilada, não tem como ver coisa boa nisso, Senhor. E ele dizia: espera mais um pouquinho. Eu dizia: Senhor, não é o Senhor que está falando comigo, né? Eu estou me iludindo. Ele disse: espera para você ver. O problema é que nós queremos em um mês que Deus responda tudo para nós. E eu fiquei nesse processo, queridos, por 5 anos. Se eu tivesse desistido, eu não tinha a família que eu tenho, eu não tinha a casa que eu tenho, não tinha o casamento, o pastor da igreja de vocês hoje. E o que seria de mim também? Porque o que foi que fez com que desse certo? É saber ouvir e obedecer o tempo de Deus. Aí, Neemias diz ao Senhor: de dia e de noite não. Tem coisa que você vai orar de dia e de noite todos os dias. Mas quando você vê o milagre começar a acontecer, ontem eu estava falando, não me lembro para quem, que milagre para a gente é que nem dor no parto. É horrível, é ou não é? Você nem sabe o que é isso. Mas para você gerar um milagre é horrível, é triste, é
Se não recebe, é porque não sabe pedir. Ele começou a pedir: Senhor, prospera teu servo para que eu possa fazer alguma coisa por Jerusalém. Começa a pedir: Senhor, prospera minha vida para que eu possa fazer algo por Palmas, pela minha cidade, por onde eu moro. Tenha certeza que Deus move os céus e a terra, porque aquelas pessoas marginalizadas, desacreditadas, também são filhos do Senhor. Aquilo é problema do Senhor. E se é problema do Senhor, é meu e seu problema também. Não é problema só da prefeitura. Engana-se quem acha que essas pessoas são problemas só da prefeitura, do Estado, que tem que vir verba. É problema nosso também. Porque quando nós vamos começando a reter coisas para nós e não distribuímos para aqueles que precisam, nós não estamos fazendo a obra do Evangelho. Lembra que Jesus diz: tive sede e não me desses de beber, tive fome e não me desses de comer. Todas as vezes que vocês fazem por um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Toda vez que você faz pelo próximo, você faz como se fosse para Jesus. E você acha que ele não vai nos cobrar no final das contas lá? Então, que isso não esteja na nossa lista de cobrança, não é mesmo? Continuando então, confessa os pecados, né? Mostra a dependência por Deus, pede para que Deus escute a oração, incline os olhos, e foi o capítulo 1. O capítulo tão curto que às vezes a gente não entende tanto, mas apanha, né? Apanha, porque se não está no nosso contexto, um coração generoso, leva uma açúcar mesmo. Agora, se você está no meu contexto, em tudo que Deus me dá, eu quero dividir com o meu próximo, provavelmente Deus vai te prosperar a ponto de transbordar, porque Ele sabe que pode contar com você. Amém? Diz a palavra, capítulo 2 em diante, que Neemias começou a orar. E ele estava muito triste com essa situação. E ele estava fazendo o trabalho dele normalmente na presença do rei. E diz que ele chegava na presença do rei, comia, fazia sua refeição, bebia. Só que o rei começou a perceber uma grande tristeza da parte de Neemias. E diz o rei Artaxerxes que nunca antes você esteve na minha presença triste desse jeito. Por que está assim teu rosto? O semblante triste, semblante caído. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Começo do capítulo 1 diz que era que mês? Lá embaixo, qual mês? Qual? Lá em cima, que mês? Kisleu. Que equivale ao final de novembro, começo de dezembro aqui para nós no Brasil. E isso aqui é o calendário judaico, tá? E aí é o mês Nissan. O mês Nissan equivale ao final de março, começo de abril. Quando ele estava no Kisleu, depois passou o Tébio, Sheba, Adar e o Nissan. Quantos meses ele chorou e clamou? Quantos? Se você só ler e não se atentar em ver os meses, você acha que foi no mesmo dia que tudo aconteceu. Por 4 meses ele orava de dia e de noite, e ele clamava por aquele povo. E quanto mais ele clamava, mais triste ele ficava, porque ele não via a resposta da oração. Até que nesse dia o rei olha para ele e diz: ele, o que acontece contigo? Que todos os dias eu te via tão feliz, mas algo está me incomodando
Estou muito triste mesmo. A cidade em que os meus pais moravam está em ruína, está acabada. E por 4 meses, Rei, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho ficado triste, eu tenho pedido para o Senhor. Mas eu estou esperando o momento certo em que Deus vai agir. Queridos, você tem que esperar o momento certo para Deus agir, que está fazendo as coisas da força do teu braço. Quanta coisa errada deu quando você quis fazer do teu jeito. Quando Deus diz, olhe e espere, o esperar faz parte do processo de Deus. Na espera, Ele está organizando Neemias para algo maior. Neemias já se via como um homem fazendo à frente desse projeto. Tanto que ele disse, eu já era com medo do rei, mas ele continuou ainda por 4 meses. Sabe quando você olha e diz, eu acredito, eu creio, vai acontecer? E você tem que esperar, porque não é como você quer, no tempo que você quer, no tempo que Deus preparou para que tudo fosse perfeito. Tem um exemplo na Bíblia, tem. Lembra que Abraão e Sara não souberam esperar o tempo de Deus, quiseram fazer do jeito deles e fizeram tudo errado. Hoje eu convido você a aprender a descansar no Senhor, esperar o tempo certo para as coisas acontecer. Chore, continue em oração de dia e de noite, não desista. E o Senhor vai organizar para você nesse período da espera tudo o que você precisa. Porque junto com a visão vem a provisão. Não adianta você ter visão sem provisão. Não adianta você ver um milagre e você não ter a provisão. Então você tem que esperar com a mesma fé no primeiro dia que Ele disse que ia fazer. Esperar a provisão chegar. E Neemias chorava, sabendo que vai chegar. Toda oração aqui nessa igreja eu vejo uma pessoa com uma mala chorando, porque sabe que um dia vai chegar a hora da viagem. Eu vejo gente orando por situações e vindo contar testemunho porque chegou. E isso é a forma que Deus trabalha no nosso meio. Ele vê na caminhada. Se Deus não tinha falado nada, ele ficou quieto por 4 meses. Podia Neemias pensar, não, é para mim esse negócio. Eu me enganei, eu achei que era eu, mas não era eu, é outra pessoa. Mas ele continuou, ele perseverou. E fala hoje para você sobre perseverança. Continue a buscar Deus com a mesma intensidade do primeiro dia da oração. E ele vai dizer, sabe o quê? Espera mais um pouquinho, porque a hora que chegar vai ser perfeito, você não vai se arrepender. E ele começava a contar essa situação para o rei. E ele chega na presença do rei, depois que ele conta tudo, porque ele não foi em qualquer um. Lembra o que eu sempre falo? Não adianta você contar os problemas para as pessoas erradas. Vai mudar alguma coisa? Fala onde, vai na pessoa certa, vai no rei. Se ele contasse para um cozinheiro, ia mudar alguma coisa? Se ele contasse o sonho que ele tinha de ajudar Jerusalém para o cara que limpava lá os cavalos do rei, ia dar certo? Não. Então ele foi, esperou o tempo certo e a oportunidade certa. Ele não se sobressaiu. Ele podia no primeiro dia chegar, ô rei, você podia me ajudar? Podia ou não podia? Podia. Mas ele esperou o tempo de Deus em que o rei viesse pedir para ele o que ele pediu. Espere, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua empresa, nos teus projetos, nos teus sonhos. Quando o rei pede, ele vê uma oportunidade. Quantas vezes você está tão com a cabeça cheia pensando em resolver esse problema e você está perdendo as oportunidades que Deus está dando? Quantas vezes Deus já te deu oportunidades que você não soube enxergar porque você está tentando achar uma saída ou uma solução e Deus está mostrando que você não consegue ver? E aqui ele aproveitou aquela oportunidade que talvez fosse a única, em que o rei estava dialogando
você quer agora? O que você precisa para agora, para hoje? Quando ele recebe essa pergunta, ele já jogou de cara o que ele queria? Ele foi lá e pediu. Então, orei a Deus nos céus, porque não é o que eu quero, é o que Deus quer sobre a minha vida. O que eu quero é muito falho, muito pequeno perto do que Deus quer para mim, perto de onde Deus quer me levar. A minha visão é limitada, mas a de Deus não é. Quando o rei pede, o que você quer? O que você precisa para agora? Eu quero ajudar nesse negócio. Ele diz: espera só um pouquinho e vai orar a Deus. Ele não se precipita, ele não faz nada sem oração. E Neemias ensina a mim e a você a ter uma vida de oração, a não tomar nenhuma decisão sem orar antes, sem pedir resposta para Deus. Ei, Deus, é o Senhor ou é uma cilada? Quando Deus dá a resposta, vai, meu filho, quero a prosperidade que você pediu para ajudar o meu povo, a minha casa. Pode ir, que fui eu que provei tudo isso. Porque ele sabia que o mundo espiritual estava tão propício que podia ser uma cilada do inimigo. Aí ele vai orar antes de dizer o que ele precisava. E por todo esse tempo, Neemias não contou nada para ninguém. Outro segredo: quando você tiver algo que você peça para Deus, guarde para você. Chore, lute, mas não fale com as pessoas erradas. Ele ficou quieto, ele aguentou, e só Deus sabia disso. Só Deus sabia do choro, dia e noite que ele fazia e pedia para Deus em oração para aquele povo. E o rei olha para ele então e diz: viu? Se for ele olha para o rei e diz: se for do agrado do rei, e se o teu servo aqui é aceito na tua presença, então eu peço que me envies ajudar a cidade e os sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei olhou e disse, estando a rainha assentada junto a ele. Qual rainha era? Esther, isso aí. Então durará a tua viagem por quanto tempo? Quando Deus dá um projeto, ele diz: tem um começo, um meio e um fim. E aqui nos ensina uma coisa: seja organizado. Quando o rei pediu, ele já sabia tudo, ele já tinha anotado tudo. Quantos dias? Não é um projeto de doido. Se você tem um desejo no coração, primeira coisa, eu quero minha casa própria. Eu vou lá, estou devendo para todo mundo, eu vou fazer um empréstimo do nome sujo e vai liberar. Você acha que Deus trabalha assim? Primeiro, Deus quer organizar a nossa vida. Ele quer organizar a nossa casa. Ele quer organizar o nosso caráter. Para depois você ir lá e ele já proveu tudo. Ele já organizou. Quando ele chama, ele já tinha tudo escrito. Sabe o que devia ser aquilo ali, Gabriel? O projeto de vida dele. Glória a Deus. Quantos dias? Até tal mês. Até tal dia. Eu vou levar tantos dias para chegar em Jerusalém. Eu vou levar tantos dias para edificar o muro. Eu vou fazer em tanto tempo as portas. Não é um projeto que foi. Deus não trabalha nisso, porque o reino celestial é um reino organizado. Então ele quer que eu e você sejamos organizados. Você acha que se você tem uma vida louca assim, só viver, não pensar no dia de amanhã, Deus vai realizar um sonho teu? Não! Ele quer que você sonhe. Ele quer que você ponha o teu sonho, o teu projeto no papel. Ele quer que você sonhe junto com ele, para realizar, para ele ser participador desse projeto. Quando Neemias escreve o projetinho, já sabia
noite e nos ensina a tomar decisões mediante a vontade do Senhor, a não fazer coisas sem oração, não tomar decisão. Eu sempre tenho um lema, gosto ou não gosto, na Ricardo é assim: nunca comece uma coisa se não for para você acabar. E eu tenho por mim isso. A minha primeira faculdade, quando eu cheguei na metade dela, eu vi que não era o que eu queria, não era o que eu gostava, nem me imaginava trabalhando de computador, assim, desmontáveis. Quando chegou na metade, eu pensei, não quero isso aqui, vou mudar. De repente, aquela voz assim: nunca comece uma coisa se não for para você ir até o final. Eu sabe uma coisa, vou acabar, vou até o final, gosto ou não gosto, vou ir. Fui, me formei, de repente, vou fazer outra coisa. Será que eu vou gostar? Vou fazer administração, vamos lá. Fui, fiz administração também, de repente teologia, de repente, e várias outras. As outras eu não gosto, pastora? Não, tem umas, por exemplo, teologia que eu amo mais do que administração, mas nem por isso eu desisti. Queridos, Deus não gosta de gente que desiste no meio da caminhada.
para o jardim do rei, para que me dê madeira de cobrir as portas, e para ajeitar a casa, e para o muro, tudo. Cara, ele não foi com a mão vazia, ele levou as madeiras, ele levou tudo. Mas, pastor, para esse projeto de Deus para Neemias, o rei foi colaborador, não saiu nada do bolso de Neemias, mas ele sozinho ia conseguir carregar madeira e tudo para a restauração dos muros e das portas? Não. Ia, gente? Então quer dizer que quando você tem um grande projeto, Deus vai colocar as pessoas certas perto de você, para andar com você, para caminhar com você, e mais, para prover o que você precisa. Você não consegue, eu e você não conseguimos realizar tudo que nós desejamos, mas com a fé que nós temos em não parar de orar, não parar de pedir. Você já ouviu falar da parábola do vizinho inoportuno? Vizinho inoportuno? É Salmos o que, pastor? Não, lá Marcos, veja a parábola do vizinho inoportuno para abrir ali para dizer. É o que você vai fazer a partir de hoje. Quem tem sonho, quem tem projeto, é só um pouco de gente, o resto não sonha mais, os outros não sonham mais. É só para quem tem sonho e tem projeto. Então hoje vocês vão fazer uma parábola do vizinho inoportuno. Aí coloca no telão para eles. Enquanto eu estou falando, o pastor já vai colocando ali para nós finalizar. Aí ele entra lá em Jerusalém, quem quer abrir é Lucas 11, 5. Tá? Aí ele entra lá em Jerusalém e ele começa a entregar essas cartas, e ele já chega e não chega com mãos vazias. Ele já vai chegando com madeira, vai chegando com tudo. Só que o porquê da carta? Para mostrar que o rei estava com ele. Porque se ele chegasse com madeira, com tudo, já ia expulsar aquele menino. A veracidade daquilo que você for fazer é a certeza de que o rei está com você. Aí ele chegava, mostrava a carta lá e foi recebido por Sanballat e Tobias. Esses caras são demais. Quem nunca teve Sanballat e Tobias na vida? E quando você começa um projeto, tomar, tirar sal da tua cara para dizer que você não vai conseguir. Quem é você? Você não tem um real. Você não é ninguém. Esse foi o serviço de Sanballat e Tobias. Não se meta naquilo que você não é chamado. Isso daí não é para você. O que você pensa que é gerência para você? Você não é ninguém, nem estudo você tem. Esse é o serviço de Sanballat e Tobias todo dia na minha vida e na tua vida. E eles estavam lá na reconstrução dos muros e das portas. Vou ler para